Muito bem, boa noite a todos. Bem-vindos à quarta e à última aula do curso do equilíbrio. De uma forma geral, especificamente hoje em dia, nessa época, que talvez precisamos de mais ajuda. Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto que também ajuda em relação a isso, sem dúvida nenhuma, mas sem dúvida que isso é bom também para a nossa vida, que é julgar o próximo. Quando nós sabermos o jeito certo de como julgar o próximo, isso pode ajudar a gente a levar uma vida mais tranquila, mais equilibrada, como veremos mais tarde. O Rabino Sachs, o ex-rabino-chefe da Inglaterra, ele conta o seguinte: na sinagoga, costume é que nós temos várias partes na reza, e a reza, a parte da reza principal é a reza chamada da Amidah. Amidah, o Shmoneh Esrei, ou seja, aquela reza, aquela parte quando todo mundo se levanta e ele reza silenciosamente as 18 ou 19 bênçãos. Tá? Que quando nós falamos sobre a reza, essa é a essência da reza. O essencial da reza é a Amidah. As partes anteriores e posteriores, enfim, tem partes mais importantes e menos importantes, foram acrescentados mais tarde, mas de qualquer forma, a essência da reza é aquela parte que nós rezamos em voz baixa, de pé. E ele conta sobre, ele além de ser rabino, meu filósofo, então, observando, tem aquela pessoa que terminou a reza, né? A Amidah. Como que rezamos a Amidah? Nós fazemos 3 passos para frente, depois 3 passos para trás, depois 3 passos para frente. Quando nós iniciamos a Amidah, é assim também quando nós terminamos. Fazemos 3 passos para trás e 3 passos para frente. O significado disso é que na Amidah, conscientizar a gente que na Amidah estamos entrando na sala particular do rei. Estamos falando com o rei dos reis cara a cara. E já que estamos falando com cara a cara, então estamos, para dizer, como no início, fazendo 3 passos atrás e na frente estamos entrando, e assim também, no fim, estamos saindo da sala particular do rei. O que acontece quando a pessoa terminou a Amidah? Ele começa a observar para a direita e para a esquerda. E o que ele vê? Ele vê pessoas que estão continuando rezando, que ainda não terminaram a reza, e tem outras pessoas que já terminaram. O que ele pensa nessa hora? É aquela hora que você não fala. Por quê? Porque a sinagoga está silenciosa, todo mundo está em silêncio, então não é o momento que você bate papo com o teu vizinho pode estar rezando, e de forma geral, todo mundo está em silêncio, todo mundo pode te ouvir, então normalmente você fica em silêncio. Mas quando você fica em silêncio, começa a pensar. O que você pensa? Você olha para aqueles que já terminaram, e o que você pensa? Você pensa, puxa, esses caras rezaram tão rápido. São caras sérios, né? Quer dizer, vem aqui rezar assim, sabe? Engole as palavras, nem pensa o que ele está falando. Quer dizer, esse é o jeito de rezar? Esquisito, né? Depois ele olha para aqueles que ainda não terminaram de rezar, o que ele pensa? Pois esses caras são radicais, não é? Reza tanto, com tanta intensidade, sabe? Tem que ser normal, né? Normal quer dizer não rezar muito longo, com muita... né? Não também fazer muito rápido. Quem é normal? Eu sou normal. Eu que terminei do jeito, na hora que eu terminei, eu me considero o normal. Normal quer dizer o equilibrado, aquele que está no caminho do meio, não radical, para um lado que reza demais, com muita intensidade, além do necessário, e não do outro lado que ele é muito rápido. Tá? Mas quem decidiu que o caminho dele é o caminho do normal, o caminho do equilíbrio, isso ele decidiu. Ele está convencido que a hora que ele começa, a hora que ele termina, é o caminho certo. Fazer diferente, isso sai do normal. Tá? Aquilo que nós estamos falando agora pode parecer
meio esquisito, né? Que quem fala, mas na verdade, se nós prestarmos atenção, muitas vezes na nossa vida é exatamente como nós julgamos as pessoas. Nós achamos que aquilo que está fazendo diferente daquilo que eu penso ou daquilo que eu estou acostumado, então já não é normal. Mas quem decidiu que o teu caminho é normal? Ou a base de que você decidiu que esse é o caminho do equilíbrio? Ou talvez, quem falou que os outros não pensam que o caminho deles é o equilíbrio, que é o meu radical? Ou para um lado, ou para outro lado. Tá certo? Então, nós vivemos naturalmente julgando os próximos conscientemente ou não conscientemente. E tem mais uma coisa, que normalmente, quando nós julgamos o próximo, é de uma forma, ou seja, é na prática, como vamos já explicar, e quando julgamos a nós mesmos, é na intenção. Ou seja, se você está numa reunião, a reunião começou às 9 horas da manhã, você já lá está 5 para as 9. A reunião começa às 9 horas em ponto. Mas chega um dos participantes, chega às 9h05, às 9h10. O que você pensa quando ele entra? Você pensa que falta de respeito esse. Todo mundo estava aqui, não só às 9, mas 5 para as 9, e esse cara chega atrasado, quer dizer, um sem vergonha, para assim dizer, tá? O cara chega atrasado. Então, julgou ele por quê? Pelo fato, pela ação. Estava marcado um horário e ele chegou um horário diferente. Ele está atrasado, ele não é um homem responsável. Agora, vamos supor se acontece com a gente isso. A reunião está marcada para as 9 horas e eu chego às 9h05 ou às 9h10. O que eu falo? O que eu penso comigo? Eu não cheguei atrasado porque eu sou irresponsável. Eu cheguei atrasado porque teve trânsito ou, sei lá, teve alguma emergência que isso me atrasou ou qualquer outro motivo. Mas o motivo que justifica o teu ato. E o que justifica o teu ato é a minha intenção, o meu sentimento, o meu estado psicológico. Ou seja, eu atrasei. Mas por que eu atrasei? Porque eu estava ocupado com outra coisa. A minha intenção não era atrasar. Só que quando o outro atrasa, você nem pensa sobre a intenção dele. Se a intenção dele foi atrasar, ou se ele também, de repente, passou pelo trânsito, ou um outro motivo que possa justificar isso. Não. Então, os outros nós condenamos, mas a nós mesmos nós costumamos justificar. Óbvio que tem aqueles que mais, aqueles que menos. Nós estamos falando de uma forma geral. A nossa primeira reação na cabeça é sempre julgar ou condenar o próximo quando faz alguma coisa negativa, e quando acontece isso com a gente, então já conseguimos, procuramos, buscamos e justificamos. Ou pode ser, podemos dar um outro exemplo, né? Às vezes nós vemos uma mãe com algumas crianças na rua, né? E você vê que ela está falando no telefone, no celular, ou mexendo lá alguma coisa no celular, se for WhatsApp, não sei o quê. Qual a tua primeira reação? Opa, que responsabilidade. Por que não está cuidando das crianças? Está no meio da rua. Tá certo? Mas quando acontece com a gente, tá certo? Você justifica, não, mas essa é uma ligação tão importante, eu preciso atender, porque, sabe, isso é trabalho. Ou é uma coisa que não tem como adiar. E eu cuido bem das crianças. Não, isso não quer dizer que eu sou responsável, que eu não estou cuidando das minhas crianças. Só nesse momento da hora. Só que isso, nós não falamos sobre quando se trata sobre o próximo, sobre uma outra pessoa. Tá certo? Então, julgar o próximo não é uma coisa positiva. Julgar o próximo negativamente não é uma coisa positiva, especialmente que nós não gostaríamos que o próximo julgue a gente como nós julgamos o próximo, tá certo? Desse jeito. Nós gostaríamos que, assim como nós justificamos assim mesmo, que o próximo também, quando ele vê algo em mim, que me julgue favoravelmente. E realmente, dizem os nossos sábios, existe um versículo na Torá que fala o seguinte: Betzedek tishpot amitecha.
Deixa eu só ver se eu acho aqui na página. É só um versículo, não sei se tem necessidade, mas vamos rapidamente mostrar o versículo. Então, ele fala o seguinte, no terceiro livro da Torá, no capítulo 19, versículo 15, ele fala o seguinte, aqui está a tradução está em inglês, mas o principal é o fim da palavra. Lot asua vel bamishpat, não cometer injustiça com o próximo. Lot isap neidal, não favorecer no julgamento um pobre. Lot edar pnegadol, e não dar preferência a uma pessoa rica, uma pessoa de poder, etc., etc., Betzedek, isso que é o principal para a gente, Betzedek tishpot amitecha, com justiça você vai julgar o próximo. Agora aqui, ele já falou que para você fazer uma justiça, julgar de uma forma correta e honesta, ele já falou, né? Lotasu, não cometer injustiça no julgamento. Então, por que ele repete novamente isso? Então, a primeira parte, ele fala sobre como julgar a pessoa, tá certo? Não fazer preferência a um rico perante um pobre, ou vice-versa, já que ele é um pobre, então, sabe, vou beneficiar a pessoa por misericórdia ou algo parecido. Não, tem que fazer um julgamento correto. Isso é a primeira parte do versículo. A segunda parte do versículo quando ele fala Betzedek tishpot amitecha, com justiça você vai julgar o próximo, quer dizer, julgar de uma forma de tzedakah. Tzedek vem da palavra de tzedakah. O que é tzedakah? Tzedakah quer dizer caridade. Na verdade, ela vem é a mesma origem. Tzedakah vem da palavra de tzedek. Tzedek quer dizer justiça, e nós utilizamos a palavra justiça também para caridade. Por quê? Porque a coisa justa para fazer, como nós vamos ver depois, é, além de dar tzedakah, mas julgar favoravelmente o próximo. Hevedan et chavercha lekaf zchut. Assim está escrito na Ética dos Pais, de julgar favoravelmente o próximo. Por que é preciso julgar favoravelmente o próximo? Aparentemente, se ele fez alguma coisa negativa, então por que é preciso julgar favoravelmente? Então, isso nós vamos ver depois. Porém, julgar a pessoa favoravelmente, mesmo se for verdade, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Especialmente para uma pessoa que ele se considera em um nível muito alto em termos de ética e moral, então ele, normalmente, ele é mais crítico em relação aos próximos, né? Uma pessoa, quando ele vê alguma coisa que não deveria, que não entra no standard de ética ou moral, porém, nós encontramos sobre o nosso primeiro maior líder judaico, que é Moshe Rabbeinu, que é uma pessoa extremamente elevada, que a Torá, quando ele procura e busca falar alguma palavra sobre Moshe, o que ele fala? No quarto livro da Torá, na Parashá de Korach, se não me engano, no quarto livro da Torá, então ele fala Vehaish Moshe Anav Meod, que o Moshe era a pessoa mais humilde, não só humilde, mais humilde da terra. Agora, uma coisa interessante. Quantas qualidades nós poderíamos falar sobre Moshe? Moshe, além de ser uma pessoa boa, cuidável, sabe? A primeira coisa que ele fez era proteger um judeu lá quando o egípcio estava perseguindo. Ele não ficou calado, teve a coragem de enfrentar, sempre protegeu seus irmãos. Era uma pessoa culta, intelectualizada, uma pessoa que trouxe a Torá de cima para baixo, que entregou a Torá para o povo de Israel. Ele é a pessoa que jejuou 40 dias quando estava no Monte Sinai. Pessoa que Deus falava com ele, cara a cara. Sei lá, ele fez os milagres, os 10 pragas, a travessia do mar. Quantas coisas que ele fez e quantas qualidades que ele tinha. Imagina, a pessoa mais elevada da terra. Mas quando Deus, a Torá, quer descrever quem era a pessoa,
ele omite tudo isso. Não que não seja verdade, mas optou para enfatizar uma qualidade que a Torá quer enfatizar justo essa qualidade, porque ele considera que essa qualidade supera e prevalece todas as outras qualidades que nós mencionamos. E o que é? Humildade. Ou seja, quanto que é importante a humildade. E como pode ser que um líder seja humilde? Na verdade, isso não combina. O líder precisa criticar às vezes, precisa ver, precisa julgar. Uma pessoa humilde, normalmente, ele é humilde. O que é uma pessoa humilde? Normalmente não consegue criticar a pessoa, não consegue julgar a pessoa. Por quê? Porque ele se sente inferior. Ou talvez a palavra inferior não é justo, porque a cortina que separa entre humildade e autoestima baixa é muito sutil. Aqui não estamos falando de alguém que tem autoestima baixa. Uma pessoa que está realmente com autoestima baixa realmente não consegue julgar o próximo porque ele se sente inferior. Uma pessoa humilde não se sente inferior dos outros, mas ele não se sente que ele é apto para julgar o próximo. Tá? Por quê? Porque quem sou eu para julgar o próximo? Não porque eu não tenho qualidades, porque sou inferior àquela pessoa. Eu não sou a pessoa certa para julgar. Tá? Então, como que Moshe julgava as pessoas? Porque Moshe, quando ele criticava, e nós vemos que ele criticava, em vários pontos na Torá, nós vemos que Moshe critica e critica bastante também o povo de Israel, especialmente nessas semanas que estamos no 5º livro da Torá, quando ele relembra toda a história do povo judeu, desde a saída do Egito até a entrada para Israel. Então, vários momentos ele critica o passado do povo de Israel, porém, quando ele critica, não critica de uma forma pessoal. Ele não julga pessoalmente, você fez alguma coisa errada, a tua pessoa fez alguma coisa errada. Ele fala sobre o conceito errado, tá? Então, não de cima para baixo, não como alguém que está, eu sou justo e você está errado. Ele nunca se excluiu de fazer parte do povo de Israel, mesmo nos momentos que eles pecaram. Por quê? Porque ele nunca criticou, nunca se referiu ao povo judeu pessoalmente, mas sim falando no conceito. Isso, obviamente, é uma coisa muito difícil, poder unir essas duas qualidades, grandiosidade, por um lado, né, elevação, a pessoa elevada como Moshe Rabbeinu, um líder, uma pessoa de poder, uma pessoa de influência, e junto com isso, ser humilde. Por quê? Porque, normalmente, quanto mais a pessoa cresce, quanto mais a pessoa realiza, então o ego vai crescendo junto. Isso é uma coisa natural. E esse é realmente o nosso trabalho. Não perder a nossa cabeça, certo? Não deixar subir, né? O ego, né? Acima da gente. Ou seja, podemos crescer é muito bom, mas não perder a cabeça, não deixar e não esquecer de onde viemos, né? Ou seja, permanecer humildes. E como que se faz isso? Como que nós tornamos os mais humildes? Não é uma coisa tão simples, não é uma coisa fácil, certo? Não é uma coisa que estamos falando sobre prática, estamos falando de uma coisa interna. Como que se faz isso? Se conta sobre um rapaz que ele estudou numa yeshiva, numa academia talmúdica durante muitos anos, ele teve sucesso nos seus estudos. Um belo dia, ele se aproxima ao chefe da yeshiva, o Rosh Yeshiva chamado, né? O seu professor. Ele fala para ele: Rabino, você acha que eu estou pronto já a casar? Eu me sinto já pronto a casar. O que você queria saber? A sua opinião. Você já chegou a hora? Você já estou pronto psicologicamente, emocionalmente, enfim, para casar? O Rabino disse para ele: olha, a verdade é que você tem praticamente todas as qualidades. Porém, você tem um problema. Você é um homem arrogante, orgulhoso arrogante. E isso, num casamento, é meio complicado. Porque quando você casa com alguém, você tem que dividir a tua vida em dois. E a arrogância, orgulho, isso não dá espaço para mais uma pessoa. Ele escutou, ele falou: realmente, eu vou trabalhar sobre isso. Depois de 6 meses, ele volta e ele fala: olha, durante 6 meses, Rabino, eu estudei todos os livros que falam sobre humildade. Desde da parte escrita da Torá, a parte oral da Torá, a parte mística da Torá. Eu sei tudo. Onde você quiser, você pode me perguntar sobre
humildade, eu vou poder te responder. Será que eu já estou pronto a casar? Em outras palavras, ele estudou tudo. Mas estudar não quer dizer que você se tornou ainda humilde. Certo? Então, humildade não é uma coisa que você pode, na verdade, ensinar. É uma coisa que vem de dentro. Mas nós vamos tentar dar algumas dicas hoje sobre como podemos nós mesmos ajudar, através dessas dicas, de nos tornarmos um pouco mais humildes e não julgar o próximo. Voltando ao assunto, a personagem Moshe, que nós falamos que ele era a pessoa mais humilde da terra, os sábios fazem a pergunta: como pode ser que uma pessoa tão na posição, na altura de Moshe, foi realmente humilde? Porque nós temos também que lembrar que humildade e mentira não vão juntos. Tá? Então, às vezes, na nossa cabeça, quando nós falamos humildade, não, alguém fala, você é uma pessoa com tal qualidade. O que a pessoa fala? Imagina, não é? Então, quando ele fala imagina, não é? O que quer dizer? Isso é humildade? Ou isso é falsidade? Quando ele fala não é, se de verdade ele tem essas qualidades, por que ele fala que ele não tem? Ele quer ser humilde, mas humilde não quer dizer mentir. Tá certo? Tudo bem, você pode ter e não se orgulhar com isso, mas dizer que você não tem, isso não é humildade, isso é falsidade. Se você realmente não tem, então quer dizer que quem está te elogiando, ele está mentindo. Tá? Então, onde entra aqui a humildade? E assim também, onde entra, como que entra aqui a humildade de Moshe? Moshe é uma pessoa elevada. Então falamos, Moshe, você é uma pessoa tão elevada. O que Moshe falava? Não, eu não sou elevado. Eu sou uma pessoa muito simples. Mas você tirou a gente do Egito. Não tem nada a ver comigo, eu não fiz nada. É mentira. Então, Moshe sabia quem ele era. Moshe sabia as suas qualidades. Moshe sabia que ele era a pessoa mais elevada do povo de Israel. Moshe sabia que só ele tem o privilégio que Deus fale com ele cara a cara. Mas mesmo assim, ele era humilde. Por que ele era humilde? Porque ele pensava consigo mesmo, tudo aquilo que eu tenho não fui eu. Não sou eu. E Deus me deu certas qualidades, que com essas qualidades eu consigo ser o Moshe. Tá certo? Então, ele nasceu, como está escrito, que quando ele nasceu, a casa se iluminou. Ou seja, a energia que ele trouxe, já com o nascimento. Mas isso é porque ele teve uma alma especial, que essa alma especial foi dada por Deus, como presente, colocou isso no corpo de Moshe. É por isso Moshe, quem é Moshe. Mas isso não é uma coisa que ele, através do esforço dele, ele alcançou, ele ganhou tudo isso. Essas são forças e qualidades e talentos que foram dadas de Deus para Moshe. Ele apenas utilizou essas forças que ele já tinha. Agora, vamos supor se essas mesmas forças, esse mesmo talento, Deus teria dado para Yankale, para uma outra pessoa. Será que ele não teria aproveitado melhor, ou talvez feito melhor do que eu fiz com as qualidades que Deus deu para mim? Você não sabe? Talvez sim. Então, é muito fácil julgar o próximo quando eu tenho um bom talento, mais talento do que o próximo. Então, eu sou melhor do que o próximo. Mas o talento não é meu. O talento é que Deus me deu. Eu estou usando esse talento. Agora, se Deus tivesse me dado o meu talento, colocado no próximo, que eu considero hoje ele inferior a mim, será que ele não teria feito um trabalho melhor do que eu estou fazendo agora com esse talento? Será que ele teria aproveitado melhor? Será que ele não teria chegado na sua plenitude? Talvez eu não estou utilizando todo o talento que Deus me deu. Isso é uma parte disso. Então, isso que Moshe pensava. Eu tenho talento, eu sei quem eu sou, mas eu não atribuo esse crédito a mim, porque não é uma coisa que eu criei, não é uma coisa que eu fiz. O que eu fiz? Eu fiz. Cumprir uma mitzvah, praticar uma boa ação com o próximo, e assim por diante, são coisas que eu posso atribuir a mim. Mas o talento que eu recebi, o potencial que eu recebi, isso é uma coisa que Deus me deu. Ninguém escolhe nascer mais inteligente ou menos inteligente. Se nós pudéssemos escolher, então todo mundo seria muito inteligente, é muito talentoso. Mas isso é uma coisa que vem de cima. Então, já que isso vem de cima,
eu não posso mergulhar com isso. E por isso, apesar que eu tenho todas essas qualidades, que talvez todo o resto do povo não tem, eu não tenho direito para olhar o próximo e me sentir acima do próximo de cima para baixo. Isso era o raciocínio de Moshe. Com isso ele conseguia ficar humilde, apesar, sem negar quem ele era. Eu espero que expliquei direito, que todo mundo está entendendo o raciocínio de Moshe, e assim também nós. Uma forma é saber que, com todas as qualidades que cada um de nós tem, com todos o sucesso onde cada um conseguiu na sua área, mas talvez um outro, com as mesmas qualidades, com a mesma vida, ele teria feito, talvez, muito melhor e muito mais. Então, não tem motivo para julgar o próximo quando quando ele não tem as mesmas qualidades e não passou pelas mesmas situações que você passou, como nós vamos falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Essa é uma forma para ajudar a gente a permanecer humilde. Ou seja, é um trabalho de pensar sobre isso todos os dias, ou todas as semanas, ou quando a pessoa sente que tem necessidade, que ele está sentindo um pouco orgulho, está um pouco subindo, então começar um pouco a meditar e pensar sobre isso. Depois tem um livro chamado Mesilat Yesharim, um rabino chamado Rabino Luzzatto, que viveu na Itália, depois fez Aliyah para Israel, ele está enterrado lá, no século XVI, XVII, se não me engano. E ele escreve nesse livro, é um livro sobre mussar, sobre ética, sobre dicas de como a pessoa poder superar os desafios naturais que nós temos, né? Pode ser orgulho, pode ser mentira, pode ser falsidade e assim por diante. Então ele escreve o seguinte: existe uma regra que fala, quando você quer começar alguma coisa, você começa pelo sentimento ou você começa pela ação? Em outras palavras, é o seguinte: normalmente o caminho é eu quero fazer alguma coisa e a partir daí eu faço. Você normalmente não faz alguma coisa que você não quer, a não ser que você for obrigado por alguém, obrigado pela lógica, pelo teu raciocínio. Tá? Então, o que estimula a pessoa a fazer alguma coisa é a vontade e o sentimento. Mas vamos supor que uma pessoa entende que ele precisa fazer alguma coisa, mas não se identifica com isso. Mas talvez é importante, porque Deus mandou. Deus mandou colocar tefilim. Eu não me sinto, não sei o quê. Mas eu quero despertar o sentimento. Eu sei que é o certo. Então, existe uma forma, justo o contrário. Como disse um rabino que viveu há 1000 anos atrás, rabino Saadia Gaon, também, que ele fez o primeiro livro filosófico judaico, ele fala o seguinte: Acharei hapeulot nimshachin halevavot. Atrás das ações se atraem os corações, ou se despertam os corações. Ou seja, quando você não consegue despertar o teu coração para fazer alguma coisa, então você faz o inverso. Você começa a fazer. E quando você começa a fazer uma vez, 2 vezes, 3, 4 vezes, então vai despertar o teu coração. Você começa a se sentir bem com isso, se identificar com isso e querer fazer isso. Então, nós temos 2 formas. Ou você sente e depois você vai para a ação, ou vice-versa, que não é o normal, mas em certas situações isso ajuda a gente. Então, nós fazemos e isso ajuda a gente a nos sentir. Quando nós falamos de judaísmo, normalmente as pessoas, eles querem, em primeiro lugar, sentir, se identificar, etc. E depois eu vou fazendo. Não vou fazer alguma coisa que eu não me identifico. Mas nós vemos na prática que, às vezes, quando a pessoa faz sem entender ou sem se identificar, ele começa, de repente, a sentir um gosto, um sabor, começa a ser interessante para ele, etc. Quantas pessoas, né? De nós mesmos, né? Sei lá, nunca frequentamos sinagoga no Shabbat, mas de repente, quando começamos, opa, me senti bem, começou a me fazer algo positivo, eu me sinto mais, sei lá, preenchido, ou algo parecido, eu começo a frequentar. Por quê? Porque te fez bem. Mas por que não te fez bem antes? Porque você não frequentou. Então, às vezes, você precisa praticar para depois despertar, isso vai despertar o sentimento. Assim também,
Ele diz o seguinte: em primeiro lugar, haja como um humilde. Faça atos de um humilde. Ou seja, cumprimenta as pessoas, não anda com o nariz para cima, sei lá, tenta ajudar o próximo, sei que é difícil, você nunca fez isso, etc. Ou seja, faça coisas que representam atos ligados à humildade, e isso vai te tornar humilde aos poucos dentro de si, você vai sentir também essa humildade. Uma outra dica que ele dá é justo um pouco mais interior, né? Um pouco mais sentimental, que é o seguinte: a pessoa meditar, pensar sobre a passagem da ética dos pais. Na ética dos pais, lá está escrito o seguinte: se a pessoa, ele dá uma dica para a pessoa não pecar na sua vida, ou seja, a pessoa, se ele pensar e meditar sobre essas três coisas, ele pode ter quase certeza que ele nunca vai fazer, ou quase nunca, enfim, não vai optar caminhos ou fazer decisões que não são de acordo à ética, moral e, obviamente, judaicamente falando. Qual é? A pessoa tem que meditar sobre três coisas. Dalifnei miata meaimbata. Lembra-se sempre de onde você veio, para onde você vai e para quem você vai prestar as contas. Ou seja, de onde nós viemos do nada, de uma gota, como se fala, de um potencial que veio através dos nossos pais. Tá? Para onde nós estamos indo, qual o final de cada um de nós, e também vai voltar para a Terra, a nossa origem. O homem veio da Terra e vai voltar para a Terra. Ou seja, cada um chega no mesmo lugar. Para quem já entrou no cemitério, aqui no Butantã, então tem um versículo lá na frente. Ani varash nivgash, um versículo. Ani varash quer dizer que o pobre e o rico aqui se encontram. Aqui na vida real, o banqueiro fica com seus amigos lá, não sei o que, etc. Não se mistura com os lepers, com os pobres coitados que não sei o que, frequentam lá, não sei o que, tá certo? Tem um lugar dos pobres, tem um lugar dos ricos, ninguém se mistura, cada um tem o seu lugar. Mas tem um lugar onde todo mundo se encontra, é inevitável. Qual é? O cemitério. O cemitério, você pode comprar um pedaço de terra, sei lá, de primeira classe, mas é exatamente o mesmo pedaço de terra, o mesmo tamanho do que... Você pode fazer uma matseive, né? Você pode fazer uma pedra tumular mais bonita, mas todo mundo está lá no mesmo lugar, todo mundo está enterrado, tem o mesmo... lá não tem como diferenciar, lá não tem como dizer eu estou aqui em cima e você está aqui embaixo. Todo mundo, como se diz em francês, é la même chose, todo mundo é igual. Assim também, na nossa vida, por que você precisa esperar até chegar no cemitério para se conscientizar isso? A pessoa tem que se conscientizar isso já na sua vida real. Na vida real, cada um de nós tem que pensar, espera, cada um de nós pensa, o mundo gira em volta de mim, não é? Tudo volta, né? Sempre temos essa sei lá, essa consciência, né? Esse pensamento, né? O mundo começou quando eu nasci, e o mundo vai terminar quando eu vou morrer, né? A verdade é que não é assim. O mundo começou muito mais antes e o mundo vai continuar sem eu também, com toda a influência, com todo o poder, com todo não sei o que eu tenho, e o mundo vai continuar, tá certo? Tivemos na história pessoas extremamente ruins, poderosas, que não sei o quê, que demorou anos para se livrar dele, mas no final das contas são passageiros, tá certo? O Stalin era um homem horrível, mas no final das contas também ele foi embora. O comunismo, a União Soviética já não existe, tá certo? Aquilo que era impossível, todo mundo achou que, uau, é uma coisa, é um império que nunca vai que nunca vai terminar, terminou. Ou seja, a vida continua, comigo ou sem eu. Eu faço uma parte disso, posso fazer uma parte disso, positiva ou negativa. Eu vim do nada, e apesar que agora eu me sinto um grande homem, com grande, né, que o mundo gira em volta de mim, mas na verdade, se eu pensar, para onde eu estou indo? Eu estou indo também para nada. Eu vim do nada e estou indo para nada, porque depois de 20 anos lá no cemitério, todo mundo vira pó da terra. Então, vou voltar a ser nada. E o que vai acontecer depois? Vou ter que prestar contas para quem? Para Deus.
para o Rei dos Reis. Ou seja, eu sou nada, sou um gurnish. Estou indo para ser, vou me tornar um gurnish, tu nada, como se diz, né? Grindish. Depois, porém, eu tenho uma grande responsabilidade, porque eu vou ter que prestar as contas perante a Deus. Como que eu vou chegar lá? Com que orgulho eu vou chegar lá? Com que cara eu vou chegar lá? Tá certo? Então a pessoa tem que tomar cuidado em relação a como ele se comporta, tanto com Deus, e assim também com o próximo. Agora tem uma diferença. Nós sabemos que aqui, que é Rosh Hashanah, Yom Kippur, tá certo? Deus julga a pessoa, mas Deus perdoa a gente. Deus perdoa a gente. Então Deus também, de repente, ele pode também perdoar lá em cima. Porque Deus é bonzinho, com certeza. Mas tem um detalhe. Deus perdoa tudo aquilo que talvez faltamos de fazer. Ou não fazemos direito, ou não fazemos, ou erramos, ou pecamos, etc. Tudo aquilo que está relacionado entre a gente, entre nós e o Criador. Mas as coisas que nós erramos entre nós e o próximo, Deus não perdoa. Deus não se mete nisso. Essas são coisas que nós precisamos resolver entre a gente. Ou resolver lá em cima no julgamento. Mas Deus não abre mão disso. Em outras palavras, é bom nós, a tal ponto que está escrito na lei judaica, que se Deus nos livre, a pessoa tem algum problema com alguém, teve algum problema, e ele se arrependeu, e quer pedir desculpa, não sei o quê, mas o cara faleceu, ele tem que ir até o túmulo com 10 pessoas, na frente de 10 pessoas, falar olha, eu fiz tal, eu peço desculpa, peço perdão, e se tem alguma coisa que precisa devolver, algum objeto, alguma coisa, então ele tem que devolver para os filhos, para os herdeiros. Ou seja, não é uma coisa que nem Yom Kippur perdoa isso. Yom Kippur perdoa tudo aquilo que está relacionado entre a gente e o próximo. Não coloquei em tefilim, não observei um Shabbat, não sei lá, o que foi, Deus vai te perdoar. Mas aquilo que acontece entre as outras pessoas, então isso é uma coisa que Deus não abre mão. Então, ser arrogante, nessa hora, não é a coisa mais inteligente. É bom ser responsável, sabendo quando a pessoa vai pensar e se conscientizar de onde nós viemos e para onde nós vamos, então saber que temos, para quem nós vamos prestar contas, temos que respeitar, não temos o direito, e não faz sentido nenhum desrespeitar o próximo, e nem olhar o próximo de cima para baixo, menos ainda julgar ele de uma forma negativa. E nós vamos para a última dica, que é a dica um pouco mais mística, trazido pelo primeiro Rebbe do Chabad. Na Ética dos Pais está escrito o seguinte: Alta dinet chavercha, não julga o próximo, o teu amigo próximo, até você não chegar no seu lugar. O que quer dizer até não chegar ao seu lugar? Tudo bem, não julga o próximo. E daqui nós vamos ver aquilo que nós falamos no começo, que você não pode julgar o próximo não porque, como tzedakah, sabe, como caridade, tudo bem, não vou, sabe? Não, não é justo você julgar o próximo. Para você julgar o próximo, você precisa chegar no seu lugar. O que quer dizer isso? Você pode julgar o próximo, mas para você chegar ao próximo, você tem que entrar no seu lugar, no sentido de na sua situação. É muito fácil você estar numa mansão, por exemplo, num palácio, e ver de uma família rica, família que te proporcionou tudo. Você nunca passou por traumas na tua vida, você nunca passou por problemas na vida, não sei lá, blá, 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 e julgar o próximo quando ele talvez não teve uma educação, talvez ele não veio de uma família que conseguiu proporcionar as suas necessidades e um ensino, e talvez ele passou por vários traumas, e não sei o que, etc, etc, etc. E por isso talvez ele se comporta desse jeito. Tá certo? Então, você pode julgar o próximo, mas antes de você julgar o próximo, você tem que entrar, você tem que passar, você tem que vivenciar a situação do julgado. Tá?
Então, quando você vai passar pela mesma situação e você ser melhor do que ele, ter certeza que você iria fazer algo melhor do que ele, e não iria acompanhar esse caminho, seguir esse caminho, ou falhar onde esse falhou, aí você pode julgar o próximo. Enquanto você não se coloca no sapato dele, você não tem, e não chegar a uma outra conclusão, então você não pode julgar o próximo. Então, sei lá, por exemplo, acontece muitas vezes, né? Julgamos o próximo e depois descobrimos uma informação. Essa informação faz a gente mudar a forma como olhamos para aquela pessoa. Então, às vezes tem aquela criança na escola, que ela é extremamente difícil, desafia o professor, e o professor já não aguenta. Um dia, 2 dias, 2 semanas, não aguenta, ele vai para o diretor e fala para ele, eu não aguento, sabe, aquela criança está me dando uma dificuldade. E o diretor fala para ele, olha, vou falar a verdade, sabe que essa criança acabou de perder a mãe. Faz 2 meses atrás. E até 2 meses atrás, ele tinha um relacionamento, sabe, tão próximo com a mãe. Conversava com a mãe, falava com a mãe vinha pegar ele da escola, levava para a escola. E qualquer problema, ela estava, sabe, e agora não tem com quem conversar. Então, provavelmente, o fato que ele está se comportando desse jeito é porque, sabe, ele não tem com quem falar, não tem com quem conversar. Então, e de repente, o professor começa a olhar de uma forma diferente. Putz, como que eu julguei essa pessoa? Para uma criança, coitada dessa criança. Se eu soubesse, tá certo? Se eu soubesse antes o problema que ele está passando, eu nem gritaria com ele, nem ficaria chateado. Talvez ajudaria, iria ajudar ele, me conectar com ele de uma forma totalmente diferente. Tá certo? Dei apenas um exemplo que com certeza é um exemplo que aconteceu com outras pessoas ou com outros professores. Tá? Mas na nossa vida também, às vezes julgamos uma pessoa, de repente recebemos uma informação que isso muda todo o nosso olhar. O nosso julgamento muda. Por quê? Porque você descobriu que você não estava na situação da pessoa. Você não olhou a figura inteira para fazer um julgamento. Tá certo? Para você julgar a pessoa, você tem que olhar a figura como um todo. A figura como um todo quer dizer olhar o começo da vida dele até o momento de onde ele veio, o que ele fez, por onde ele passou, que tipo de educação ele teve, quais são os traumas que ele passou, que não passou, etc. E aí, quando você passou por tudo isso e chegou nesse dia e você tivesse passado tudo isso e você teria feito melhor, aí você pode julgar o próximo. Mas provavelmente, se nós teríamos no mesmo lugar daquela pessoa, nós teríamos feito os mesmos erros, e talvez pior. Não só isso, na verdade, os nossos sábios dizem que quando uma pessoa passa por um desafio maior do que a gente, normalmente porque ele tem forças maiores do que a gente. Porque Deus não manda um desafio maior do que a pessoa possa aguentar. Se Deus manda um desafio pequeno para mim, um desafio maior para o próximo, porque quer dizer que tem uma brachá, tem forças internas que precisam ser reveladas, que isso podem ser reveladas através desse tipo de desafio. É por isso que Deus manda esse desafio. Pode ser que ele vai superar esse desafio, pode ser que não. Mas o fato que Deus mandou para ele, não mandou para mim, quer dizer que ele é maior do que eu. Em potencial, pelo menos, ele é maior do que eu. Porque senão Deus tivesse mandado isso para mim. Se Deus não mandou para mim, quer dizer que eu não posso superar isso. A famosa história de um cara, um jovem, que começou a namorar uma não-judia. Nós sabemos que, de acordo com o judaísmo, então, nós podemos casar ter um casamento misto. Então, ou você casa com um judeu, uma judia, um judeu com judia, ou faz uma conversão, obviamente uma conversão kasher pode ser feita, mas tem que casar com um judeu ou judia. Se conta sobre um jovem que ele conheceu uma não-judia, começou a namorar com ela, uma pessoa ótima, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tinha todas as qualidades, queria casar com ela. Queria casar com ela, não sei exatamente como, não lembro os detalhes da história, mas sei lá,
encontrou com o seu rabino, o rabino tentou falar para ele, olha, isso não é uma coisa para fazer, é uma coisa que você vai se arrepender. E aí começou a fazer, mas nada adiantou. Nada adiantou, nenhum tipo de explicação, nem filosófica, espiritual, judaica, material. Não, o cara se cismou, essa é minha alma gêmea. Até que o rabino falou para ele, sabe o quê? Vamos fazer uma última tentativa. Antes de você tomar realmente a decisão, vai para um rabino maior, vai para o Rebbe de Lubavitch. E pergunta para ele, fala o teu problema. Quem sabe, de repente, ele vai te dar uma resposta satisfatória. Se não, siga o teu caminho. E ele concordou. Ele foi até Nova York, ele morava em Nova York, foi até Nova York, e se encontrou com o Rebbe, não sei exatamente se isso era nos dólares, se era, acho que não era nos dólares, mas de qualquer forma, ele faz essa pergunta, Rebbe, eu tenho um problema. Não sei exatamente as palavras que ele usou, mas disse que ele vai casar com um judeu, sei lá, o rabino mandou para ele. Ele, na verdade, não tem problema de casar com um judeu, enfim, ele não está vendo o problema. O Rebbe fala para ele, eu te invejo. Você me inveja? Por que você está me invejando? Rabino, você é um grande rabino. Ele vai falar, eu te invejo, sabe por quê? Porque está escrito que Deus não manda um desafio para uma pessoa que ele não possa superá-la. Se Deus mandou para você esse desafio, quer dizer que você tem força suficiente para você superar. Deus não mandou isso para mim. Eu não tenho as forças que você tem. Se eu tivesse as tuas forças, Deus teria dado isso para mim. Por que Deus não deu para mim? Porque eu não tenho essas forças. Por que Deus deu para você? Porque você tem essas forças. Eu estou falando o conteúdo, não estou falando exatamente as palavras. Mas é o conteúdo. E ele ficou com a boca aberta. Eu não estava esperando esse tipo de resposta. Ele estava esperando esse tipo de resposta, porque todos os rabinos respondem, não pode, é um pecado, isso vai te desconectar, te desligar, você vai se arrepender. E assim por diante. Aqui, de repente, o Rebbe não falou, ele valorizou a pessoa, valorizou o homem, falou, olha, que oportunidade que você tem agora. Se você conseguir superar isso, você vai ser mais elevado do que eu, de uma certa forma, porque só você pode superar isso, eu não posso superar isso. E realmente, isso mexeu nele e tomou a decisão de não casar. Tá? Assim também, ou seja, com que direito nós podemos julgar a pessoa? Então, ou eu preciso passar pelas mesmas situações que ele passou e não passar pelas falhas para poder julgar essa pessoa, que isso é quase impossível. Ou, se eu não sou ele, e se eu não estou passando o mesmo desafio dele, quer dizer que ele tem mais potencial do que eu. Então, com certeza que eu não posso olhar a pessoa inferior a mim. Ele tem mais potencial. Certo? Tudo isso para ajudar a gente a